Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre teoria da burocracia. Bom, antes de entrarmos especificamente em casos, em características, em tipologias da burocracia, a gente tem que entender o conceito. Então, a burocracia, ela é um sistema organizacional estruturado por normas escritas, visando a racionalidade, a padronização e a igualdade de procedimento, que é base fundamental aí para a administração moderna. Lembrando que a burocracia, ela tem origem lá em 1947, na década de 40 ali, com Max Weber. E a intenção foi justamente percebendo que as organizações estavam sendo ganhando uma estrutura maior, com mais pessoas atuando em outros locais, inclusive em nível global. Então, passou-se a necessitar de instrumentos que gerassem maior controle para essas organizações. Então, Max Weber, ele é um sociólogo, ele é alemão, e teorizou a burocracia como o modelo mais eficiente e racional de organização. A ênfase dele recai sobre a estrutura formal das organizações. Então, ele viu as organizações e falou: olha, não dá para a gente fazer as atividades cada hora de um jeito. A gente tem que padronizar, a gente tem que criar normas, a gente tem que criar regramentos para que a organização de fato siga esses regulamentos e desenvolva um padrão de atuação, um padrão na produção de um produto, um padrão de atendimento, um padrão nos procedimentos administrativos internos. Então, existem três raízes fundamentais para essa concepção da teoria da burocracia na administração, que são elas: o tamanho e complexidade. Então, o crescimento das empresas exige mais normas, exige mais regulamentos, porque o gestor ele não consegue acompanhar todos os setores, acompanhar todos os colaboradores daquela organização, então ele precisa de ter os instrumentos para que ele consiga ter maior controle, para que ele consiga, de certa forma, direcionar as atividades. Então, imagina só um gestor, será se ele tem controle do horário de entrada e saída de todos os colaboradores? Não, é impossível. Às vezes, uma organização com centenas de colaboradores. Então, cria-se o instrumento. Qual que é o instrumento? O ponto. Hoje em dia, é o ponto eletrônico. Então, é um instrumento burocrático para verificar o horário, averiguar o horário de entrada e de saída daquele colaborador. Então, com o aumento do tamanho das organizações, necessita-se você ter instrumentos mais padronizados para viabilizar maior controle e viabilizar também, inclusive, ações para correção de algum desvio que venha a ocorrer dentro dessa organização. Uma outra raiz fundamental é a racionalidade. Então, buscar pela eficiência máxima através das regras e procedimentos. Ou seja, se você tem lá um modelo de atividade, um parâmetro, ou uma sequência, um procedimento, etapas de um processo específico dentro da empresa, você cria uma regra para isso. Então, olha, se você faz uma venda na empresa, primeiro vai fazer o pedido. Não, antes de fazer o pedido, verificar o estoque, tem lá, faça o pedido. Depois que faça o pedido, encaminha isso para a equipe de logística. Então, cria-se procedimentos para que toda aquela atividade seja executada da melhor maneira possível. Então, uma organização que tem, às vezes, vários setores até concretizar um objetivo ou até concretizar uma venda, então precisa ter procedimentos para que, dentro desses procedimentos aí, você busque maior eficiência, o menor tempo de execução das atividades, que consequentemente traz mais eficiência no quesito tempo. Então, a proposta da burocracia é justamente essa, de você ter maior racionalidade no desenvolvimento das atividades. E também tem raiz aí na ética protestante, que é disciplina, trabalho, ordem como valores morais que moldaram a cultura das organizações de uma forma geral. Pois bem, então, Max Weber ele vem dentro de um contexto
sobretudo que a administração já estava sendo desenvolvida dentro da perspectiva científica, com administração científica, com teoria clássica, com teoria das relações humanas, e aí ele vem, inclusive, para questionar os tipos de autoridade que existiam até então. Então, ele destaca que existia um modelo tradicional, que é o modelo aí de autoridade herdada ou delegada, que é muito baseada em tradições, em hábitos e também nos costumes. Então, é uma organização patrimonial e feudal. A gente tem exemplo de clãs, tribos, famílias, sociedade medieval. Então, o sujeito nasce naquela casta, ele vai perpetuando ali os seus sucessores, né? Filhos, depois netos. Então, família tradicional. Então, de certa forma, você tem essa tradição de repassar esse poder ou de herdar essa autoridade dentro daquele modelo de autoridade estabelecido, chamado tradicional. Tem a chamada carismática, que a autoridade ela é baseada muito no carisma pessoal do líder, né, de quem está se despontando ali com tal carisma, seja heroísmo, magia, poder mental, pessoa bem articulada, poder de persuasão, e ela tem tal carisma e ela, de certa forma, remete aí uma liderança no meio no qual ela convive. Então, é instável, escolhida conforme a lealdade do público o qual ele influencia. Então, exemplos: partidos políticos, movimentos revolucionários. Então, todos esses são baseados no carisma. Não é na tradição que o pai foi, o filho vai ser. Não, é no carisma. E nós temos o terceiro modelo, que é a legal, racional ou burocrática, que é a proposta de Weber, que é a autoridade formal, impessoal e meritocrática. Então, ela é legitimada pela lei e também pelos regulamentos que complementam a legislação. Então, base da burocracia moderna. Então, exemplo, é o Estado moderno. Nós temos o Estado, ele tem essa estrutura burocrática muito bem constituída. Grandes empresas, quando você cria lá conselho de administração, você implementa uma governança, você vai implementar elementos aí, instrumentos burocráticos para gestão dessa empresa. O próprio exército, né, que é um modelo aí bem clássico quando a gente remete aí à questão burocrática, legal e racional. Então, são tipos de autoridade que Weber analisou e ele trouxe para esse contexto organizacional para a gente refletir, para a gente pensar nos benefícios que a burocracia pode trazer para o desenvolvimento das organizações. Bom, quais são os pilares da organização burocrática? Então, ela é definida por um conjunto, né, de características que garantem uma previsibilidade maior, maior controle e também a eficiência dessas organizações. Primeiro item é o caráter legal e formal da organização. Então, aquela história ou aquele modelo que a organização, algumas organizações ainda utiliza, faz uma comunicação verbal e não tem nenhum tipo de registro, e depois a pessoa não faz aquilo que foi solicitado e fala que não sabia, o outro fala que falou, e aí fica aquela confusão em nível de comunicação. A proposta da burocracia é justamente ter essa formalização, inclusive nas comunicações. Então, normas escritas que regula toda a organização, comunicações formalizadas por escrito, tudo isso garante comprovação, respalda todos que estão envolvidos dentro daquele processo. Um outro elemento é a meritocracia e especialização. Então, seleção, promoção, tudo baseado em competência e técnica, profissionalização e especialização dos administradores. Então, a proposta da teoria da burocracia é: se vai desenvolver na carreira, a empresa tem que criar um plano de carreira, um plano de cargos e salários. Ou seja, nesse plano estabelece, olha, para ele subir um nível de carreira, para ter um aumento de salário, ele tem que se qualificar. Ah, precisa de um curso superior. Ah, precisa depois apresentar resultado. Ah, precisa desenvolver um projeto. Ou seja, isso é estabelecido numa norma e
tornado público. Então, todas as pessoas que estão envolvidas ali na organização, elas podem almejar aquilo, se caso elas cumprirem as normas que foram estabelecidas. Então, a proposta de meritocracia, a proposta de especialização é justamente para tentar ter maior regulação dentro desse contexto organizacional. Hierarquia e impessoalidade, ou seja, a autoridade deriva do cargo, então o sujeito ele é o diretor-presidente de uma organização. Então, tudo que diz respeito a orçamento, que diz respeito a projeto, vai ter que remeter a ele. Se amanhã ele não é mais o diretor-presidente, quem assumir vai ter que assumir essa responsabilidade sobre orçamento, sobre projeto, sobre outras decisões que são aí, de certa forma, características daquele cargo. Então, não é a pessoa, é o cargo em si. Então, hoje, numa instituição de ensino, você tem lá um professor que é reitor. Então, ele define várias diretrizes para a organização. Se ano que vem não for mais reitor, quem vai definir isso não vai ser essa pessoa, vai ser quem ocupar o seu lugar. Então, observe que quando você tem essa hierarquia em pessoalidade, é, a questão, o cargo que tem essa autoridade, e não a pessoa que está lá, porque as pessoas elas podem ser modificadas. E ainda tem as rotinas e também previsibilidade. A proposta da burocracia é criar procedimentos padronizados para garantir uniformidade nas ações, previsibilidade no comportamento, no resultado, tudo que envolve as atividades rotineiras aí dentro de uma organização. Bom, como a burocracia ela gera eficiência? Primeiro, é importante destacar que esses fundamentos propostos por Weber, eles geram essas consequências previsíveis que convergem para o objetivo organizacional, que é essa organização ter melhores resultados, para que essa organização entregue produtos ou serviços melhores, de forma padronizada, que tenham um atendimento previsto, né, quais são os processos de um bom atendimento dentro da organização. Então, tudo isso é formulado dentro de processos muito bem estabelecidos. E essa eficiência almejada pela burocracia, ela tem 10 bases iniciais, né, bases fundamentais, que é a legalidade, então fazer tudo o que está previsto na legislação, seja uma legislação maior, seja uma legislação interna, uma norma, um regulamento adotado pela organização. A formalidade, né, a formalização das comunicações. Olha, faça uma entrega de tal produto para mim. Posso fazer sim, mas você tem que tirar o pedido, você tem que fazer requisição. Então, não ficar só no verbal, porque isso pode gerar problema, pode gerar erro, e depois a responsabilização fica mais difícil. Quando você tem isso formalizado, facilita depois até mesmo para você verificar alguma falha dentro do processo. Divisão de trabalho, olha, você vai ser contratado para tal cargo, o ciclano vai ser contratado para tal cargo. Ah, precisa desenvolver uma atividade. Qual cargo tem essa responsabilidade de desenvolver tal atividade? Então, isso já é estabelecido dentro dessa proposta de divisão de trabalho. Impessoalidade, então, conforme eu já citei, olha, se a empresa ela tem uma política de cargos de cargos e salários, uma política de desenvolvimento pessoal, isso já é público, a empresa já deixou isso transparente para os colaboradores. Então, o colaborador que se qualificar, preencher todos aqueles requisitos, ele está apto a uma promoção, ele está apto a uma progressão, isso já é estabelecido de início na organização, ou seja, não é aquele lá que conhece o chefe, ele que vai ser promovido no lugar do outro que fez a qualificação. Não, isso é muito bem estruturado dentro das normas da organização. Hierarquia, então você tem lá o gerente geral, você tem lá o gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, no caso de uma instituição financeira, por exemplo, gerente de produtos, e aí cada um tem uma competência específica. Se eu sou subordinado ao gerente de pessoa física, então, se o gerente de pessoa jurídica quiser que eu desenvolva várias atividades, eu falo, olha, eu poderia até desenvolver, mas meu superior imediato é o gerente de pessoa física, e ele já me atribuiu muitas atividades, então ele tem que verificar, porque o atendo é quem está
hierarquicamente diretamente relacionado ao meu cargo. Então, estou subordinado ao gerente de pessoa física. Faço uma comunicação formal para ele. Se ele autorizar, aí eu executo as atividades que vocês estão demandando. Então, isso facilita, inclusive, evitar conflitos internos dentro das organizações. Então, rotinas, estabelecer processos e rotinas de trabalho, meritocracia sempre baseado lá na capacitação, na competência, na habilidade daquele colaborador, especialização num processo, numa atividade, num cargo específico, profissionalização e também previsibilidade. Quando você tem essas normas muito bem estabelecidas e praticadas dentro da empresa, você tem mais previsibilidade no que diz respeito ao resultado. Haja vista empresas que trabalham com certificações, por exemplo, ISO 9001. Então, você tem uma certificação de qualidade, mas o que certifica a qualidade daquele produto ou daquele serviço? São todos os processos sendo cumpridos. Então, tem a norma, tem todo o fluxo lá que deve ser desenvolvido o processo, cada etapa deve ser cumprida dentro daquela previsão. Quais são as consequências previstas? Então, a previsibilidade do comportamento humano e padronização de desempenho dos participantes. Então, são as consequências quando você implanta um modelo burocrático. E o objetivo final é você ter máxima eficiência aí da organização. Bom, quais são as vantagens e quais são as disfunções ou desvantagens aí da burocracia? Então, vantagens e princípios. Primeiro, normas e regulamentos. Isso previne a arbitrariedade e garante isonomia, tanto profissional para quem está atuando, como também dos próprios atividades e objetivos daquela organização. Comunicações formais, então assegura rastreabilidade, também comprovação dessas comunicações. Divisão rígida de trabalho, então evita sobreposição de funções e também abuso de poder. O chefe, você está lá trabalhando de secretário, o chefe quer que você leva o cachorrinho dele no banho e tosa. Não, peraí, eu tenho uma função específica aqui, essa atividade não é uma atividade do meu cargo. Então, você pode argumentar. Então, isso fica muito transparente. Poder derivado do cargo, então protege contra nepotismo e clientelismo. Então, você, vou repassar para o fulano, para ciclano, tem lá um parente, um familiar que vai estar ocupando. Não, você tenta proteger em relação ao cargo que ocupa, né? Então, você tem lá, inclusive, os requisitos para aquele cargo. Hierarquia clara define obrigação e deveres por normas objetivas. Fica muito bem estabelecido da organização. Mas a gente sabe que não é só de vantagens e princípios que vive a teoria da burocracia. Existem também as disfunções. Quais são elas? Internalização excessiva. Então, os meios, ou seja, os processos, os instrumentos, as normas, eles passam a ter mais importância do que a finalidade. Então, isso é um problema em algumas circunstâncias, porque gasta-se muita energia nos meios e pouca energia, pouco empenho na finalidade, no trabalho de fato. Então, isso precisa ser avaliado, precisa ser verificado para não perder o foco da organização. Papelório e formalismo, então atrasos, filas, extravios de documento, tudo também é uma disfunção, infelizmente, que acontece dentro de uma organização com excesso de burocracia. Resistência à mudança, então muitos têm apego àquela rotina, uma estagnação profissional. Se você vai mudar um sistema, se você vai mudar um procedimento, aí você já vai encontrar alguma resistência de colaboradores, de resistência por estar inserindo esse novo sistema ou procedimento. Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado. Tendência à incompetência, então, a promoção baseada apenas na antiguidade. Algumas organizações ainda têm somente esse critério. Isso pode não ser tão funcional assim. A antiguidade, o tempo de serviço deve ser contado, mas não de forma isolada. Você precisa considerar outros elementos quali e quantitativos, como resultados, avaliação de desempenho, uma série de outros parâmetros. E ainda, fraca comunicação. Então, a supervalorização de títulos também pode causar ausência aí de cooperação, que é um problema aí para as organizações quando você tem aí uma comunicação somente à base do formalismo, da formalidade, e às vezes não se
cooperam entre si para trazer maior eficiência e rapidez no processo. Bom, e aí nós temos uma charge aí, né, de um contexto burocrático. Então, já é a 10ª vez o sujeito chega e fala, já é a 10ª vez que venho aqui, agora acredito que não falta mais nenhuma informação minha. Aí a atendente, realmente parece estar tudo certo. E de repente a atendente, falta este dado aqui, ainda não poderemos resolver seu problema. Yes! E ela comemorando. Por quê? É uma pessoa apegada aos procedimentos, apegada à norma. Então, se tem um ponto fora da curva, ela indefere qualquer tipo de solução passível ali. Então, a burocracia disfuncional, ela desvia o foco do cidadão para os procedimentos, gerando ineficiência e descrédito institucional, um dos principais desafios da gestão pública contemporânea. Então, a gente fala de serviço público, a gente está remetendo aí, às vezes, um excesso de burocracia. Bom, alguns dilemas da burocracia na prática. A gente tem aí que, apesar de ser um modelo adotado e praticado, né, a burocracia ela enfrenta alguns dilemas concretos quando aplicada às organizações reais. Então, primeiro deles, cumprimento irrestrito de regras. Então, a rigidez das normas, ela frequentemente pode entrar em conflito em situações excepcionais, que exigem, às vezes, uma flexibilidade, às vezes, um julgamento um pouco mais humano. Eu dei o exemplo, por exemplo, enquanto professor, às vezes o procedimento para fazer a segunda chamada de uma prova implica em preencher um formulário, o professor fazer um parecer, para aí, assim, deferir ou indeferir tal pedido. Mas existe às vezes uma estrutura informal, que é o aluno conversar com o professor, explicar a situação e o professor dispensar esse instrumento burocrático e seguir aí para a realização da segunda chamada para o aluno. Então, existem essas questões que pode ser um apego, então alguém que só segue a norma e outro que às vezes não segue norma nenhuma. A proposta da burocracia é sempre tentar equilibrar esses dois cenários. Mas vamos lá, seguindo. Outro dilema, apego exagerado ao regulamento, normas passam a ser valorizadas em si mesmas, desviando o foco dos objetivos reais da organização. Às vezes, quem concebeu a norma, ele não sabia da realidade, do contexto de aplicação das atividades. E, às vezes, tem algo que foge do escopo daquela norma. Então, é preciso revisar a norma e não ficar em algo engessado. Formalismo e papelório, então, excesso de documentação gera lentidão, custos desnecessários e também frustração dos usuários do serviço. Então, essa insatisfação, sobretudo do usuário, do cliente, isso pode ser algo muito comum dentro de um contexto com burocracia excessiva. Impessoalidade e conflitos. Então, o tratamento padronizado, ele pode gerar tensões com o público que demanda atenção individualizada e humanizada. Às vezes o público não está esperando algo muito burocrático, formal, ele quer um atendimento mais humanizado, ele quer algo que uma pessoa um pouco mais empática, e às vezes aquela realidade burocrática não permite isso, e a pessoa não é sensível a isso, algo que traz um dilema aí dentro da proposta da burocracia. Bom, então vamos lá para a questão da análise da burocratização. Então, divisão de trabalho. Quando a falta, ou seja, uma escassez de burocracia, o que acontece? Falta de especialização, bagunça, confusão, todo mundo faz tudo, não tem responsabilização de ninguém, porque cada hora um está fazendo a atividade do outro, então fica até difícil para você controlar e identificar de quem foi o erro. Então, a falta de burocratização, isso gera um grande problema na divisão de trabalho. Mas a superespecialização também gera um outro problema, que é o excesso da burocracia, a hiperresponsabilidade. Então, às vezes, o sujeito é contratado para fazer uma atividade e lá no seu contrato de trabalho, às vezes, ele vai estritamente na vírgula, na lei, e fala: não, isso aqui já não é minha responsabilidade. E às vezes não é responsabilidade, não tem a previsão daquela atividade para mais ninguém. Aquilo está, de certa forma, subtendido que é a atividade daquela pessoa. Mas se não está anotado, se não está escrito, a pessoa se recusa a fazer. Então, é uma super especialização. Você tem uma divisão de trabalho que cada centímetro da atividade é um responsável por fazer. Isso pode gerar um grande problema e prejudicar a eficiência.
Um outro elemento, a hierarquia. Quando não tem hierarquia nenhuma, falta autoridade. Um dia eu estou seguindo ordem do fulano, outro dia eu estou seguindo ordem do Beltrano. Então, isso gera um problema. Quando você não tem essa hierarquia, saber exatamente qual que é a sua unidade de comando. E quando há o excesso de hierarquia, você tem o excesso de autoridade, autocracia e imposição. Às vezes você tem lá uma situação desconfortável devido a esse excesso de hierarquia. Ah, tem que falar com o supervisor, deu o supervisor para o coordenador vai ter que falar para o gerente para o diretor tal para o presidente. Então, tem esse excesso de hierarquia que pode trazer mais morosidade para o processo. Regras e regimentos, né, e regulamentos. Então, quando se não tem regra e regulamento nenhum, você tem liberdade excessiva, pode fazer o que for. Quando você tem regra e regulamento demais, isso pode ter uma ordem, disciplina, mas muito preso nesse regulamento, nessa regra, o que pode comprometer, às vezes, o desenvolvimento da atividade de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Formalização das comunicações, quando não há formalização nenhuma, ausência de documento, informalidade, e quando há esse excesso, então excesso de papelória, excesso de formalismo, que acaba gerando uma demanda de grande trabalho e energia dos colaboradores. Impessoalidade, então, quando não se tem, né, ênfase nas pessoas e quando se tem a ênfase é nos cargos. Então, é importante destacar essa questão da impessoalidade. Quando você estabelece impessoalidade, você fala, ó, fulano, não é porque você tudo, mas o seu cargo tem essa obrigação de desenvolver tal tarefa. Quando não tem essa impessoalidade, o sujeito fala, não, é você que vai fazer isso. Ah, mas não é da minha obrigação, mas eu quero que você faça. Imagina só, situações constrangedoras aí devido à pessoalidade. Então, a impessoalidade é uma marca característica da burocracia. Seleção e promoção do pessoal. Então, quando não tem nenhuma regra, nenhum instrumento burocrático para isso, aquele apadrinhamento ele ocorre. Ah, eu vou promover fulano, vou trazer lá a progressão para o ciclano, que são meus parceiros lá do futebol. Ah, não, mas quando você tem uma estrutura formal, tem todo um documento que regulamenta, às vezes você tem uma exigência muito excessiva. Ah, para eu conseguir a progressão ou para que eu consiga a promoção, tem que fazer curso, tem que ser tantas horas para desenvolver tal projeto, eu tenho que submeter não sei o quê. Então, às vezes, você dificulta também muito para que o profissional consiga aí, seguir subindo degraus dentro da carreira. Então, o que acontece? Se não tem nenhum instrumento burocrático, é uma desordem. Se tem muitos instrumentos burocráticos, é uma organização extremamente rígida e, às vezes, com seus processos mais morosos. Qual que é o ideal? O ideal é você ter um equilíbrio entre instrumentos e desenvolvimento das atividades, para que você busque a eficiência. Então, a burocracia, a todo instante, você vai ter que rever os instrumentos, rever as normas, adotar a tecnologia para tentar favorecer a eficiência, para você tentar desburocratizar. Mas você não vai conseguir eliminar totalmente a burocracia. Você pode simplificar. A tecnologia é muito favorável para isso, por sinal. Mas eliminar, isso pode ter uma perda completamente de controle dentro da estrutura organizacional. Pois bem, então, para a gente finalizar, qual que é o espectro da burocratização? Então, nem pouca, nem muita. O desafio da gestão é encontrar o ponto ideal de burocratização, onde eficiência, ordem e a flexibilidade, elas coexistem. E esse é o grande objetivo dos administradores, dos gestores, você ter aí uma organização equilibrada, com divisão adequada, hierarquia funcional e a comunicação eficiente, porque aí você vai no caminho da máxima eficiência. Por quê? Sem burocracia, falta especialização, ausência de autoridade, desordem generalizada. Excesso de burocracia, superespecialização, autoritarismo e rigidez organizacional. Então, esse equilíbrio é uma linha muito tênue, porque às vezes você cria uma norma com um objetivo, mas essa norma passou a ser mais importante do que a atividade fim daquela organização. Então, o gestor ele tem que estar muito atento
para verificar, olha, é preciso revisar a norma ou é preciso ampliar essa norma para outros setores, é preciso fortalecer esse processo rígido. Então, é uma avaliação do gestor, verificar se uma organização ela demanda por mais instrumentos burocráticos ou não. É uma organização que ela está precisando simplificar os instrumentos existentes. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.